Porque ele não será aceito em favor de vocês. Olha aí. Se Barrabás morre na cruz, não ia acontecer nada. Nada. Por quê? Porque Barrabás representa o cordeiro manco, o cordeiro com defeito. Mas Jesus está representando o cordeiro que é perfeito. O cordeiro que não tem defeito nenhum, que não tem mácula. Então, se Barrabás morre na cruz, a justiça de Deus não era satisfeita. Por quê? Porque Barrabás não poderia perdoar o pecado de ninguém, não poderia morrer em nosso favor. Mas Jesus morre. Por que Jesus morre? Porque naquele momento é Deus sacrificando o que é perfeito para liberar aquele que é defeituoso. Vocês acabaram de ver os melhores momentos do episódio 3 e agora está começando o episódio 4, que não vai ser diferente, cheio de coisas boas, incríveis que você vai poder aprender. Já pega aí a sua pipoca e a sua Bíblia para que você possa acompanhar todo esse conteúdo maravilhoso que o Vinícius Schavone mais uma vez está aqui conosco para lhe oferecer. Você acredita em Jesus Cristo? Não. Não? Não. Você acredita em Jesus Cristo? Não. Eu não acredito que um homem foi torturado e 3 dias depois ele levanta intacto. O fato dela negar Deus não quer dizer que ela nega toda a sua conduta. Não é necessariamente uma negação de tudo que você faz. É só a negação de não ver uma evidência de uma divindade. Deus. Então agora a gente vê uma forma mais conclusiva, entrando já mais ali nas páginas do Novo Testamento, tá? E vamos aprender sobre a questão diferenciar de Jesus. Quem é Jesus? Jesus, né, é a humanidade do Cristo. E quando eu falo quem é o Cristo, ele é a divindade de Jesus, ok? A gente vai ver isso aqui de forma detalhada. Então, para começar, lê para nós aí, John, Marcos capítulo 1, verso 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Olha aí, lê mais uma vez. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, percebe, vamos lá. Quando Marcos inicia seu evangelho, ele está dizendo, ó, o princípio do evangelho de Jesus Cristo, tá? A gente precisa entender que Cristo é um título dado a Jesus. Quando Marcos, né, o evangelista, aí no caso o evangelista Marcano, quando ele está falando para nós que Jesus, ele é o Cristo, está dando essa informação, ele está querendo mostrar que as pessoas do seu evangelho não tinham conhecimento que Jesus era o Messias. Então, ele escreve para os romanos, tá? Como eu disse para vocês, que ele quer mostrar Jesus como servo, como um homem que veio e morreu, ok? Então ele está mostrando ali que, de fato, esse era o Messias que havia de vir. Esse, de fato, era o Cristo. Agora, a gente precisa entender. A palavra Cristo, tá? No grego, significa ungido. Agora, essa mesma palavra Cristo, levando ela para o hebraico, ela significa Messias. Então, ou seja, Messias e Cristo é a mesma coisa, ok? A diferença é que Messias é a palavra ungido, né, ou untado no hebraico, e a palavra Cristo é a palavra ungido no grego, ok? Então, ou seja, as pessoas não sabiam que Jesus, ele era o Cristo ou o Messias. Então, em resumo, quem é Jesus? A todo momento, nós estamos falando desde o início até que agora, quem é Jesus, não é isso? A gente falou que diversas passagens, diversos textos, né, proféticos, tipológicos, e gente, ficou muita coisa, é sério. Se eu mostrar pra vocês um material que eu tenho aqui, vocês vão ver que ficou muita coisa pra trás. Muita coisa. E eu te falo que esse conteúdo meu, nem completo, nem pronto até o final dele ainda tá, a gente tinha mais coisa pra me agregar. Então, de forma resumida, quem é Jesus? Tá? Quem é Jesus? Então vamos lá. Jesus é a humanidade de Cristo e Cristo é a divindade de Jesus. Mais uma vez. Jesus é a humanidade do Cristo e Cristo é a divindade de Jesus. Tá? Por isso, o correto, eu não gosto da expressão 100%, porque 100% é você limitar alguém que é grande demais. Eu gosto de usar a expressão totalmente. Tá? Então, ou seja, Jesus ele era totalmente homem em Cristo, mas ele era totalmente, aliás, Jesus era totalmente homem em Jesus, no nome de Jesus, e Cristo era totalmente Deus. Tá? Jesus totalmente homem e Cristo totalmente Deus. Então Jesus era totalmente homem, Jesus era totalmente Deus, tá? De forma resumida, ok? Mas Jesus, ele é homem em Jesus e ele é Deus na pessoa do Cristo, tá? Isso tem que ficar claro a diferença dos dois. Tanto que a prova, Deus morre? Me responde vocês, Deus pode morrer? Não. Não, né? Mas Jesus morreu? Sim. Ué, mas você acabou de falar pra mim que Deus não morre? E aí? Mas Jesus. Quem morreu na cruz não foi o Cristo, quem morreu na cruz foi o Jesus homem. Exato.
Tanto que quando Jesus está na cruz, ele fala bem assim, ó, ele vira, ele ergue a cabeça pro alto e fala assim, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Espírito. Por que ele tem que entregar o espírito? Porque se não entrega o espírito, ele não morre. Ele deposita o espírito para que ele possa morrer, tá? Então, ou seja, de forma didática, Jesus é a humanidade de Cristo e Cristo é a humanidade, é a divindade, perdão, de Jesus. Jesus era totalmente humano, mas o Cristo ele era totalmente o quê? Deus. Jesus era totalmente homem e Cristo totalmente Deus. Ficou bem claro isso, né? Aí eu disse que eu não gosto de usar a expressão 100% porque é limitar alguém que é grande demais. Então, nós precisamos, tá? Separar o homem, que é chamado de filho do homem, e Cristo como Deus é chamado de filho de Deus. Então, ou seja, quando a Bíblia está falando, né, filho do homem, a Bíblia está mostrando ali a parte humana de Jesus. Quando é chamado filho de Deus, aí já está falando sobre a questão da sua divindade, tá? Jesus e Cristo, algo que tem que ficar bem claro aqui, eu disse que essa parte conclusiva ela é bem importante, né? Jesus e Cristo é a mesma pessoa, tá? Então, ou seja, Jesus, ao mesmo tempo que ele é filho do homem, ele também é filho de Deus. Tá? Não tem como separar os dois, ok? Estou dizendo que os dois é a mesma pessoa, tá? Ah, Vinícius, você está dizendo que Jesus então é uma coisa e o Cristo é outra. Não, não é isso que eu estou falando. Estou falando que ao mesmo tempo que ele é filho do homem, ele também é filho de Deus. Jesus é igual ao Cristo. Isso ficou claro, não ficou? Ou não? Sim. A natureza humana, a natureza divina, né? Porque, ó, pra você ver, porque quando separamos para o discernimento, né, a humanidade da divindade de uma mesma pessoa, corre o risco de alguém ter essa interpretação que eu estou falando, tá? De que, né, existem duas pessoas diferentes, mas não. É uma única pessoa, tá? Ele, ao mesmo tempo que ele é filho de Deus, ele também é filho do homem. Só que ele está mostrando as suas duas naturezas, tá? Jesus é uma pessoa que possui duas naturezas, deixando claro. Jesus é uma única pessoa que possui duas naturezas. A natureza humana e a natureza divina, tá? Paulo ele vai nos dizer, você até leu o texto aí, vê de novo para nós, é 1 Coríntios 15, 47. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Olha aí. O primeiro homem, ele veio o pó da Terra. e o outro, lê de novo, Céus. dos céus, não é E o isso? segundo, Então, ou seja, o primeiro foi feito alma vivente, o último foi feito espírito vivificante. Tá? Então, no verso 45, nós vemos lá no episódio anterior, a gente viu que Paulo está falando de Jesus como o último Adão. Né? O primeiro foi feito alma vivente, o último Adão foi feito espírito vivificante. Então, esse texto está dizendo que, ó, o primeiro Adão, o homem terreno, o segundo, né, o melhor, o último Adão, este é celestial. Assim como o pecado entrou por um homem, o pecado terá que sair também por um homem. Então, isso tem que ficar claro, tá? Como o pecado entrou por um homem, o pecado deveria sair por um homem. Então, de fato, Jesus ele tinha que ser homem. Ele se tabernaculou, ok? Ele despiu da sua glória, nasceu de uma mulher e veio como um homem carnal como nós. Só que ele não pecou, tá? Jesus não pecou. Em nenhum momento. Foi tentado em tudo, gente. Igual nós somos tentados. A diferença é que ele não peca. Não pecou. Ele venceu, tá? Ele venceu o pecado. Então, o primeiro Adão seria o homem gerado sem a necessidade de uma relação sexual. Presta atenção. De um homem com uma mulher. O último Adão seria o último homem gerado sem necessidade de uma relação também entre homem e mulher. Quando o texto está dizendo, comparando os dois, Adão, quando nasceu, ele nasceu por meio do fruto de um ato sexual entre homem e mulher? não. Não. Não é isso? Não. O primeiro Adão, ele nasceu, né? Que não, Deus fez ele por meio do barro. Não houve a necessidade, tá? De ter um ato sexual entre um homem e uma mulher para poder gerar o primeiro Adão. Da mesma forma, Jesus é o último Adão. Por que ele é o último Adão? Porque assim como o primeiro foi formado sem necessidade de um ato sexual, o último também foi formado. Incrível. Né? O próprio Espírito veio e gerou ele, né? No ventre de Maria. Então, o último Adão seria o último homem gerado sem necessidade de uma relação entre um homem e uma mulher. Nessa parte do verso 47, você pode ler só mais uma vez, João? Claro. De 1 Coríntios 15. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. O que Paulo está me afirmando, gente, nesse texto? Que, de fato, o nosso Senhor Jesus, ele era homem. Sim ou não? Ele está dizendo que o primeiro homem era da terra, o outro era do céu. Ele era celestial. Então, ou seja, Jesus é Deus? Sim ou não? Sim. Jesus é Deus, tá? Mas não na sua humanidade. Aonde Jesus é Deus? Jesus, a sua divindade está no Cristo. Em Cristo, né? E não no Jesus. Entende? Por isso que o Jesus, um homem humano, diversas passagens, ele mesmo declarou que ele não sabia quando seria a volta do Filho do Homem. Sim ou não? Sim, sim. Mas Jesus hoje sabe? Sabe, claro que ele sabe quando ele vai voltar. Mas por que naquele tempo ele não foi? Porque ele despiu da sua divindade. Quando a gente fala despiu da sua glória, de fato, gente, Jesus orava para saber qual era a vontade do Pai. Jesus, de fato, viveu como um homem aqui na Terra.
Entende? Por isso que Lucas escreve ele como filho do homem, porque Lucas quer mostrar que ele foi homem e venceu sendo homem. Ele não venceu sendo como Cristo, como divindade, que seria fácil demais. Alguém poderia questionar, Deus é fácil demais aí. Venceu o pecado, você é Deus, você pode todas as coisas. Não, ele veio e venceu como nós, limitado. Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede, tá? Jesus sentiu dor, Jesus chorou pela morte de Lázaro, ok? Então, ou seja, isso fique bem claro, tá? Acerca da diferença. Jesus é Deus? É, não na humanidade dele, tá? Mas na sua divindade, na questão do Cristo. Era duas naturezas atuando no mesmo corpo. Jesus tem a natureza eita, vai sair. Teoantrópica, tá? Chamada teoantrópica. Jesus era um homem com natureza divina. Porque Jesus, como homem, era chamado de filho do homem. E Jesus, como Deus, ele era chamado de filho de Deus. Mateus 27, 46, leia pra mim. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Uai, peraí, se Jesus, humano, ele é Deus, como que ele tá chamando meu Deus, meu Deus? São dois deuses, então? Não. Então, ou seja, vamos entender. Quando ele tá falando meu Deus, como homem, Jesus tinha um Deus. Mas como Deus, ele era filho. Oh, meu Deus Pegou? do céu. Claro. Jesus como homem, Jesus tinha um Deus. Ele tá acabando de falar, meu Deus, por que me desamparaste? Mas Jesus, como Deus, ele era filho. Viu o que é a natureza aí que eu disse, teoantrópica? Que são duas naturezas em uma pessoa? Na pessoa do Cristo, ele é Deus, mas na pessoa Jesus, ele é homem. Na pessoa Jesus, ele tem um Deus. Meu Deus, por que me desamparaste? Mas na pessoa do Cristo, ele não tem um Deus, ele é filho. Então, ou seja, se nós fizéssemos um quadro comparativo de Jesus como Deus e Jesus como homem, Jesus, o nome Jesus, ele era natureza humana, ele era homem, filho do homem, Deus é Deus. Tá? Agora, no Cristo, natureza divina, ele não é homem, ele é Deus, ele é filho de Deus, e no caso, Deus não é Deus, Deus é Pai. Aleluia. Pegou ou não? Deu pra pegar ou não? Ficou claro isso? Com certeza. Deu pra entender. Né? Ele como homem, Deus é só Deus, mas ele como filho, Deus é Pai. É verdade. Por isso que nós temos um Pai, né? Que nós somos filho. Então, na sua humanidade, resumindo, na sua humanidade, Jesus não é Deus. E na sua divindade, Jesus é Deus. De forma resumida. Aqui fica muito claro que quem morre na cruz não é Deus, quem morre na cruz é o homem, Jesus. Por isso que Deus não morre, tá? Homem, a divindade não morre. Ok? Mas então fica muito fácil, fica muito resolvido. Esse caso, né, alguém gerar uma contradição, mas tu está falando que Deus morre, então seu Deus morre. Seu Deus é fraco, que ele é limitado, ele morre, não. Quem morreu lá foi o homem. Ele, na parte de Cristo, ele tá vivinho da Silva aí. E ele, como homem, ressuscitou, né? Detalhe, né? E ele, como homem, ressuscitou. E tá dentro do Pai. Então, quem é Jesus? Parece uma pergunta simples. Eu disse no início do episódio, lembra? Primeiro episódio? A pergunta quem é Jesus? Parece uma pergunta simples de ser resolvida, porém ela tem muita profundidade, ela é profunda, tá? Porque ser simples não significa ausência de profundidade. Pega isso aqui. Ser simples não significa ausência de profundidade, tá? Jesus pregava e ensinava de uma forma simples, porém de uma forma profunda. Isso está bem claro ao longo dos evangelhos. Jesus pregava simples, porém de uma forma profunda. Onde muitas das vezes nem os doutores da lei entendiam o que Jesus pregava. Várias vezes nenhum deles entendeu. Os discípulos, coitado, muito menos. Eu falo as palavras e daqui a pouco a gente fala assim. Os discípulos chegavam e falavam assim: Jesus, interpreta isso aí pra nós, não entendeu, foi nada. Quem é Aí ele? das parábolas, né? Aí Jesus vinha respondendo. Quer ver um exemplo? Lê pra nós aí, John. João, capítulo 3, verso 1, 2, 3, 4, 5. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe em verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha aí. Jesus tá num diálogo com quem? Com Nicodemos. Nicodemos era doutor da lei. Sim. Nicodemos não entendeu o discurso de Jesus. Parecia simples, o que Jesus estava falando, ó. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos entendeu assim, mas como pode ser o grande nascer de novo? Dentro da minha mãe, né? Do ventre da minha mãe, não tem como. Então, tá vendo? É uma conversa simples, porém com a profundidade tão profunda, que Nicodemos não tá na mesma dimensão que Jesus. Nicodemos, que é doutor da lei, o cara que domina as escrituras, não tá na mesma dimensão que o Cristo. Tá? Então, ou seja, Nicodemos estava numa dimensão terrena, Jesus estava numa dimensão espiritual. Nossa. Isso é fantástico, gente. Jesus numa dimensão espiritual e Nicodemos numa dimensão terrena. Ele tentando discernir aquilo que é espiritual com aquilo que é da carne.
Gente, isso aqui é fantástico. Fantástico. Por isso não tem como, eu tô todo arrepiado. Não tem como você discernir o que é do espírito com aquilo que é terreno. Quem é da carne discerne o que é da carne, mas quem é do espírito discerne aquilo que é do espírito. Glória a Deus. Olha, lê o versículo 3 aí pra nós. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus tá falando que a pessoa que não nasce de novo, essa não pode o quê? Ver o reino, não é isso? Uhum. Ele não diz entrar, ele tá falando ver, não pode ver o reino de Deus, certo? Jesus tá respondendo, em verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem não nasce de novo, presta atenção. Quem não nasce de novo, não pode ver o reino de Deus. Me pergunta por quê? Por quê? Por quê? Porque quem não nasce de novo ainda não é igreja. Tá. Pegou ou não? Vamos lá? Quem não nasceu de novo não é igreja. Porque a igreja é o quê, gente? É o corpo, né? O corpo de Cristo, Precisa não é de um isso? Ó, exatamente. A igreja é o corpo de Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. Sendo assim, ó, igreja é todo membro, aquele que está inserido no corpo de Cristo. Olha o que Paulo está dizendo, 2 Coríntios 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. O que ele está dizendo? Que para você ser nova criatura, você tem que estar dentro, não pode estar fora. Está do lado de dentro. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, ou seja, se eu não nascer de novo, não tem como eu ser igreja. Por que eu não sou igreja? Porque eu não estou dentro, eu estou fora. Eu não faço parte do corpo, certo? Uhum. Então, ou seja, porque só pode ser nova criatura quem está em Cristo, ou seja, dentro dele ou nele. Quem está vendo é porque já está do lado de dentro. Exatamente. Quem está contemplando é porque já está do lado de dentro. Lê o verso 5 agora. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ai, Olha aí, ele está dizendo, ó. Respondeu Jesus, em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Primeiro ele falou o quê? Só não nascer. Não é isso? Quem nasce, Sim. vê. Quem nasce, vê. Agora está dizendo, ó, aquele que nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Agora no verso 5, Jesus está indo mais profundo. Ele está aprofundando o assunto, ó. Algo simples, que agora está tendo profundidade. Lembra que eu falei com você? Ser simples não significa ausência de profundidade. Jesus começou com algo simples, mas agora está aprofundando. Jesus vai aprofundar mais sobre o assunto que é nascer de novo. O que é nascer de novo? Para ver, basta eu me tornar membro do corpo. Mas para acessar, tem uma senha. Olha isso. Para ver, basta eu me tornar membro. Mas para acessar, eu preciso acessar uma senha. E que senha é essa? Nascer da água e nascer do Espírito. Nascer da água e nascer do Espírito. Olha que poderoso isso. Então o que Jesus está dizendo? Você pode ver o reino, mas quem acessa ele por dentro, tá? Você pode ver o reino, quem acessa ele por dentro. Mas só participa quem está dentro e não quem fica do lado de fora. Então, ou seja, quem está do lado de fora não vai poder acessar tudo aquilo que o reino nos disponibiliza. O reino não pode ser visto por quem é nascido da carne, do natural. Só pode ser visto por quem nasceu do espírito, espiritual. O que Jesus está falando com Nicodemos? Nicodemos, enquanto você não nascer da água e do espírito, o que ele está dizendo? Enquanto você nascer só do natural, só nasceu da sua mãe, sua mãe gerou, a natureza, né? Os dois nascimentos que existem. O natural, que é quando a gente vem à vida no físico, mas existe o nascimento espiritual, que é quando nós nascemos em Cristo Jesus. O que Jesus está vivendo? Quem nasce de forma natural só da carne, Nicodemos, fica do lado de fora. Mas quem nasce do espírito não só vê como acessa do lado de dentro do reino. Sim. Pegou? Jesus tem uma dimensão que Nicodemos não está pronto, ele não entende, porque ele não compreende, tá? Então, se Jesus está numa dimensão e a igreja está inserida nele, quer dizer que nós conseguimos acessar essa dimensão também. Presta atenção, Nicodemos está na carne. E Nicodemos aqui não é a igreja. Jesus, ele é o corpo, certo? Quando nós nascemos de novo, nós somos inseridos nesse corpo, que está dentro de Jesus. Se Jesus está em uma dimensão, quer dizer que a igreja, se é corpo e está nele, tem que estar nessa mesma dimensão. Concorda comigo ou não? Sim. Lê o verso 13. Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, né? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Olha o que eu estou dizendo, que está no céu. Jesus, quando ele estava falando isso aí, ele estava onde? Na terra. Boa, Vanessa. Aonde que ele estava? Na terra. Mas ele tá falando que o Filho do Homem está no céu também. Pois é. E aí? Por quê? Porque o céu não é somente o lugar, o céu também é uma dimensão que eu acesso. Aleluia. Gente, pega isso aqui é muito profundo. Meu Deus do céu. Eita. O céu não é só um lugar, o céu é uma dimensão que eu acesso.
Aleluia. O céu é uma dimensão que eu acesso. O céu é um lugar que a igreja acessa, independente do lugar que ela esteja. Quer ver? Quando a igreja fala a mesma língua, nós falamos no episódio anterior, quando a igreja fala a mesma língua, o céu e a terra se tornam um por meio da igreja. Sim, nossa. É por isso que no culto tem milagre, tem cura, tem transformação. Porque naquele momento a igreja fala a mesma língua, o céu tá descendo na igreja, a igreja que adora, tá? Por isso o céu desce quando a igreja adora. A igreja é o único organismo vivo que consegue acessar dois ambientes, duas dimensões ao mesmo tempo. Ela tá na terra, mas consegue acessar o céu. Uhum. Por meio de quem? De Jesus, tá? Porque o céu encontrou com a terra. Toda vez que o céu encontra com a terra, alguma coisa vai acontecer. Então, pra gente caminhar, né, pra conclusão, nós temos que entender quem é Jesus. Nós ficou bem claro aquela hora. Jesus, tá? É a humanidade do Cristo e Cristo é a divindade de Jesus. Então, aprenda. Temos que entender que Jesus não é uma religião, Jesus não é um dogma, Jesus não é um remédio que se procura somente na hora da dor, tá? Jesus não é um ideal de igreja, isso tem que ficar bem claro. Jesus é Deus que se fez semelhante aos homens em forma de servo. Vou declarar mais uma vez. Jesus é Deus que se fez semelhante aos homens em forma de servo. Para os homens seria mais coerente dizer sobre assim, ó, sobre algo divino, que Jesus é Deus superior aos homens, onde jamais deixará de ser servido. Era mais coerente declarar isso, sim ou não? Ele é Deus, ele é superior aos homens, de fato ele é, e ele jamais vai deixar de ser servido, porque ele é Deus, ele pode todas as coisas. Só que nós lemos, gente, Marcos 10:45, no episódio anterior, que ele veio como servo. Ele era Deus, mas veio como servo. O filho do homem, olha o que diz, Marcos 10:45. O filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar vida em prol de muitos. Jesus, ele veio na contramão do mundo, onde os seus não entenderam e não receberam. João capítulo 1, verso 11. Vai dizer que os seus, né, não receberam, por quê? Exatamente porque eles não entenderam. Porque Jesus, ele veio na contramão, esperava um Messias, um Cristo que viria poderoso, rei, regente com braço de ferro e tirasse o jugo de Roma. Aí Jesus veio na contramão. Só pra você ver. Naquele tempo eles esperavam um Cristo, né? Eles esperavam um Jesus, um Cristo, melhor dizer, um Messias, que era rei, poderoso, regesse com braço de ferro e tirasse o jugo de Roma. Esses 4 pontos. Aí Jesus vem na contramão, por isso que Judas se frustra e traz Jesus. Aí, olha pra você ver. Olha pra você ver. Só concluindo, aí você pode falar desse aqui, ó. Mas Jesus veio humilde, comendo e andando com pecadores, frustrando a expectativa de políticos e repreendendo os religiosos. Sim. Tudo na contramão. Pode falar, Vanessa. Por isso que Nicodemos também ficou tão sem saber, sem entender. Porque estava ali Nicodemos, um dos maiores mestres, professores, intelectuais da época, né? Com a sabedoria humana, mas Jesus com a sabedoria divina. E ele não pôde compreender. Não pôde compreender, exatamente. Foi cirúrgico, Vanessa, no comentário. Literalmente, e o próprio Nicodemos é a prova disso, tá? Que Jesus, ele veio na contramão de todos. E detalhe, ele veio tanto na contramão de todos, ao ponto dele não caber na religião dos religiosos. É pelo fato dele não caber, gente, olha isso aqui, pelo fato dele não caber na religião, tá, dos religiosos, tentaram prender ele dentro de uma sepultura. Meu Deus. Tô mentindo? Não. Porque ele não coube na religião, tá? Ele não coube dentro da religião dos religiosos, mataram ele. Só que do mesmo jeito como Jesus não coube na religião, tá, dos religiosos, eu entendo que Jesus também nos ensina algo. Me pergunte o quê? O quê? Os religiosos mataram Jesus porque ele não cabia na sua religião, mas Jesus provou para eles que ao terceiro dia ele também não caberia dentro da sepultura. Quem é Jesus? Aquele que morreu, ao terceiro dia ressuscitou e vive eternamente. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Gente, é poderoso, poderoso, poderoso. E para encerrar, tá, essa parte desse conteúdo que é importantíssimo, como eu disse, ficou muita coisa para trás, a gente ficaria aqui a noite inteira falando, né, sobre isso. Eu quero fechar com um texto. Para mim, Lucas 9:18. Certa vez, Jesus estava orando em particular, e com ele estavam seus discípulos, então lhes perguntou, quem as multidões dizem que eu sou? Repete aí. Forte, né? Muito, e é uma coisa que a gente lê na igreja, lê no dia a dia, mas lendo agora foi tão diferente, né? Escutando tudo que a gente vem escutando, né? Agora vez, passou sentido. Jesus... Não, você vai ver, depois de ler isso, você vai entender o porquê que Jesus está perguntando isso. Aí isso é de carregar o queixo. Certa vez, Jesus estava orando em particular, e com eles estavam seus discípulos. Então lhes perguntou, quem as multidões dizem que eu sou? Olha você ver, Jesus está perguntando para quem, gente? O texto está falando. Para quem?
Para os discípulos. Discípulos. Sabe o que me preocupa? É que Jesus não está perguntando para quem está fora, ele está perguntando para quem está dentro. Sim. Sim. E me assusta que se Jesus fizesse essa pergunta hoje dentro da igreja, muita gente não saberia responder. Isso é gravetos, preocupante. né? Porque quando você lê Mateus 16 vai estar falando sobre essa mesma passagem. Mateus, ele fala bem assim, ó, que Jesus se pergunta primeiro, ele faz duas perguntas. Ele fala bem assim, ó, a quem dizem os homens quem eu sou? Jesus está perguntando aos discípulos para saber o que a multidão lá fora está falando acerca dele. Aí o texto fala bem assim, ó, que vários. Aí eu conjecturo. Quem sabe Mateus vira e fala assim, Jesus, estão dizendo que tu és Elias. Quem sabe Tiago vira e fala, Jesus, diz que tu és Jeremias. Outro fala, tu és João Batista, ou qualquer um dos profetas. Quando eles falam isso, Jesus muda o alvo, mas a pergunta permanece a mesma. Ouve isso aqui. Jesus troca o alvo, mas permanece a mesma pergunta. Porque o que me preocupa é uma pergunta que deveria ser pregada lá fora, Jesus está pregando aqui dentro. Ele teve que mudar só o alvo, mas permanecer a mesma mensagem. Por quê? Porque não me preocupa, Vanessa e John, não conhecer Jesus quem está lá fora. Eu tenho que levar o evangelho para que eles conheçam. Agora é preocupante quando essa pergunta é feita do lado de dentro. E eles Porque quem mesmo... está dentro carrega status de que conhece, serve, é seguidor. Mas o problema é você carregar status de discípulo e não saber o que o teu Senhor faz. Nossa. É verdade. Quer ver? Não tem acesso. Mateus 17, abre aí, 17 e 24. Olha isso aqui para vocês verem. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores dos impostos de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Repete. Pode ler o próximo versículo também. Tá. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores de impostos de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? Dos seus próprios filhos ou dos outros? Vamos entender isso aí. Jesus acabou de chegar com os discípulos em Cafarnaum. Os cobradores de impostos encostaram em Pedro. Ele falou assim, ô Pedro, o seu mestre não paga imposto, não? Aí o que Pedro respondeu? Sim. Sim, que ele pagava, não é isso? Só tem um problema. Fala, pergunta qual? Qual? Jesus é filho de Davi. Lembra que quando Davi venceu Golias, Davi ganhou 3 benefícios do rei? Primeiro, ganhou riqueza. Segundo, casou com a filha do rei. Terceiro, isenção de impostos para toda a sua casa. Quem era da tribo de Davi não precisava pagar imposto. Qual que é o problema? Pedro está afirmando que Jesus faz uma coisa, sendo que ele não precisa de fazer, gente. Por que Pedro está falando que Jesus paga, sendo que Jesus não precisa pagar? Simples, porque Pedro, na essência, não conhece Jesus. Caminha com ele, tá com ele, mas não sabe quem ele é. Ao ponto de Jesus, quando Pedro entra, Jesus repreende Pedro. Corrige ele. Sim. Lê de novo aí, o versículo para saber qual a resposta que Jesus vai dar para ele. Tá. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? Dos seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Aí Jesus diz: então os filhos estão isentos, mas para não escandalizá-los, vai ao mar e joga um anzol. Tira o primeiro peixe que você pegar, abra ali a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue a eles, para pagar meu imposto e o seu. Olha aí. Jesus só pagou imposto para não gerar escândalo. Sim. Exato. E para não expor o quê? Pedro. Porque Pedro carrega status que anda com Jesus, mas não sabe o que Jesus faz. Não sabe quem que é Jesus. E mais, no episódio passado você falou sobre o poder de Jesus sobre a natureza, sobre o que ele tomou de volta do poder, né? E aqui ele já fala, vá, pesque dentro da boca do... Ou seja, ele já está dando ordens do poder, né? Exatamente. Tem um detalhe interessante nisso aí. O texto fala que é o primeiro peixe que subiu, não é isso? Sim. Sabe por que o texto está falando que é o primeiro peixe? Porque quem está indo pescar é um profissional da pesca. Alguém que entende muito de peixe. E para ele, é o cara da pesca. Para ele, o que vale é a aparência do peixe. E o que Jesus está falando? Pedro é o primeiro que subir. O que Jesus está falando? Independente se o peixe que vier for grande ou pequeno, você vai pegar ele, porque o que importa não é a aparência, é o que ele carrega na boca. Aleluia. Aí, aplicando para os dias atuais, tem muita gente aí que pode não ser visto, não ter uma boa aparência, né? Não é grande, mas tem algo valioso na boca. Tá pregando o evangelho. Não é conhecido, mas tá pregando.
Então, pra gente entender isso aí, tá? Viu que Pedro não conhece Jesus? Ele tá mostrando que não sabe quem é Jesus de fato. Então, Jesus precisa trabalhar isso nos discípulos. Por isso que Jesus está fazendo a pergunta. E vocês, quem dizem quem eu sou? Quando Jesus pergunta para a multidão, lá, Jesus está perguntando para a multidão, os que estão de fora, e vai perguntar para os que caminham com ele. Quando Jesus pergunta para a multidão, vários levantam para responder. Se você ler o texto, você vai ver que tem aí. Uns vão falar que é João Batista, Elias, Jeremias, enfim, né? Mas quando Jesus faz a pergunta para dentro, um silêncio surge no meio dos discípulos. Aí, para não ficar vergonhoso, Deus vai dar uma mãozinha para eles. Deus vai revelar para Pedro quem ele era. Aí Pedro fala assim, ó, levanta o dedinho. Só ele levanta. Enquanto para fora vários levantaram para falar quem ele era, quando foi do lado de dentro, só um soube falar. Aí Pedro fala assim, ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ele fala tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, aí Jesus também já tá na muleira de Pedro já. Pedro, isso não foi te revelado nem pela carne, nem pelo sangue. Por quê? Para Pedro não se gloriar. Porque quando surge o silêncio no meio dos discípulos, Pedro podia se gloriar. Como assim? Eu fui o único que tive o discernimento de quem ele é. O que Jesus tá querendo falar bem assim, ó, Pedrão, você já esqueceu? Que tempo atrás você não sabia quem eu era e disse que eu pagava imposto, sendo que eu não pagava? Então, ó, baixa a bola. Baixa a bola. Porque isso não foi da carne e do sangue, não, viu? Porque da carne e do sangue você não sabe quem eu sou, não. É porque Deus te mostrou, agora sim, você sabe quem eu sou. Faz todo sentido, né? Quando os textos encaixam. Então, Jesus tá fazendo a pergunta pra quem? Porque conhecia, porque ele foi revelado, né? Foi por meio de uma revelação. O próprio Jesus fala no texto: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, né? Mas isso não foi te revelado pela carne e pelo sangue, mas pelo Espírito que está nos céus. Então, presta atenção, para fora, Jesus pregava. Para dentro, Jesus ensinava. Porque pregar é para aqueles que não conhecem. Ensinar é para aqueles que já são discípulos. Tá? Então, ou seja, pregar para quem não conhece e passar a conhecer. Ensinar é para quem já é discípulo, para quem já conhece, perdão, mas se tornar discípulo. Então, o que eu aprendo? Multidão usufrui sem saber quem ele é, mas discípulos usufrui conhecendo ele de perto. Então, Jesus está querendo ensinar isso para os discípulos, tá? Quando Jesus pergunta para eles quem eu sou, Jesus quer saber o que estão falando de mim lá fora. Está mudando aqui dentro o que vocês sabem ao meu respeito? Ele está querendo saber se aquilo que você ouve lá fora influencia quem ele é para você aqui dentro. Onde tem muitos, né, que acabam desviando, por isso, né, dão atenção a esses detalhes. Então, caminhando aqui para o fim, ó, aí tem Pedro revela, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Os discípulos não sabiam, então percebe. Parece uma pergunta simples, mas na verdade é uma das perguntas mais importantes. Por que é uma das perguntas mais importantes? Porque nem os discípulos sabiam quem Jesus era. Quer ver eu provar para vocês que eles não sabiam quem Jesus era? Marcos capítulo 4, 41. Lê para mim aí. Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos estão vendo Jesus operar o milagre e estão perguntando: quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedece. Não entendeu lá, ela perguntou. Os discípulos estão andando com ele, estão perguntando quem que é. Eu sempre fico assim, com essa parte, porque eles andam com ele, convivem com ele. Então, eu fico boba. É porque eles estão relacionando tanto com a parte humana do Cristo, de Jesus, né? Do Cristo, que eles deixaram de relacionar com o Cristo da parte humana, né? Da parte divina. Então, ou seja, os discípulos não sabiam quem era Jesus. Então é algo preocupante, porque nesse momento que Jesus está, eles estão espantados, porque eles estão vendo um homem, tá? Diante de um homem que dá ordem ao vento e ao mar, e tanto o vento como o mar obedece a esse homem. Eles estão espantados. Então, ou seja, ser discípulo é carregar status de quem caminha com Jesus, sim ou não? Sim. Não é isso? Se eu falo que eu sou cristão, sou discípulo de Jesus, eu estou falando pro povo que eu caminho com ele, né? Só que é onde que eu falei. Quando os discípulos eles mostram nessas passagens que desconhecia Jesus, algo me preocupa, porque pior do que eu ter status de discípulos de Jesus é eu dizer que eu caminho com ele sem saber quem ele é, na essência. Isso é preocupante, tá? Porque para conhecer Jesus, existem 3 níveis de relacionamento. E eu fecho por aqui. Existem 3 níveis de relacionamento. Ó, vamos lá. 3 níveis de relacionamento. Qual o nível de conhecimento que você tem sobre Jesus? Primeiro, você pode conhecer sobre Jesus, você pode conhecer o Jesus, ou você pode ser íntimo de Jesus. Tá? Você pode conhecer sobre Jesus, conhecer o Jesus e ser íntimo de Jesus. Existem esses 3 níveis. E qual a diferença? Ó, observe que existem níveis de conhecimento sobre uma pessoa. Conhecer sobre. O que é você conhecer sobre a pessoa? Já ouvi falar, mas nunca experimentei. Você já ouviu falar, mas você nunca sentou para conversar com aquela pessoa de fato. Você só ouviu falar, de longe. Agora você conhecer a pessoa. Já ouvi falar, já até experimentei, já até saí, já até fomos em alguma festa, em um momento do culto conversei com ela, tá? E me relacionei, mas não passou disso.
É um contato indireto. Um nível mais indireto, podemos dizer assim, tá? Você teve um contato, mas não teve tanto afeto. Agora, o outro é conhecer ao ponto de ser íntimo. Aquele que não se contenta em só ouvir e experimentar, mas aquele que se aprofunda a um nível de relacionamento tão profundo ao ponto da pessoa não conseguir viver sem esse relacionamento. Tanto que um casamento entre um marido e uma mulher é um relacionamento muito íntimo. Não é isso? Onde ambos se conhecem de forma profunda. Ezequiel 47, do 2 ao 5, vai falar sobre as águas profundas lá, ó. As águas que batem no tornozelo, depois batem na cintura, depois águas profundas, que você só passa nado, mergulhando, né? Então ali tá falando sobre exatamente o quê? Níveis de conhecimento, tá? Nível de relacionamento. Qual nível você conhece Jesus? Você conhece sobre Jesus? Você conhece a pessoa de Jesus? Ou você tem intimidade com ele? Porque só tem intimidade com ele quem de fato conhece ele na íntegra, quem caminha com ele, quem está do lado de dentro, tá? E para enterrar, olha isso aqui. Abre aí João capítulo 4. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Agora, ó, Diz- no 9 ela tá chamando ele de quê? Judeu. De judeu. Ela tá iniciando o diálogo com ele, sim ou não? Sim. Ela não conhece ele ainda. Ela tá iniciando o diálogo com ele. E ela tá chamando ele de quê? Judeu. Tá. Aí, à medida que ela vai conversando com Jesus, ela começa a conhecer ele. Mais sobre ele, sim ou não? Sim. Olha o verso 19. Ela chama ele de quê? Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. No início da conversa, não sabia quem era. Viu que ele era judeu pela aparência. Começou a conversar, começou a conhecer mais sobre ele, já viu que ele não é só judeu, que ele é o quê? Senhor. Ele é profeta. Agora lê o verso 25 e o verso 29. Disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vir, explicará tudo para nós. Aí 29. Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? No início do diálogo, ela começou chamando de judeu, porque ela não conhecia. Começou a conhecer, já viu que ele era profeta. Já viu o ministério dele. Agora, no final do diálogo, ela já tá pregando, dizendo assim, ó, vem ver o Cristo. Por quê? O nível de relacionamento. Antes ela só ouviu falar sobre, depois começou a conhecer a pessoa, e agora tem revelação ao ponto de dizer que é íntima de Jesus. Então, ou seja, o que eu aprendo com isso? À medida que eles se relacionam, mais a mulher samaritana descobre quem ele é. Verdade. Então, quanto mais você se relacionar com Deus, mais você vai saber quem de fato ele é. Então, ou seja, para saber quem é Jesus, eu preciso construir um relacionamento com ele, tá? Tanto nas escrituras, né? Em oração, para me saber quem ele é. E eu fecho esse conteúdo aqui, ó. Quem é Jesus? Pedro foi o único discípulo a saber por revelação quem era ele. Sim ou não? No texto que nós lemos, não é isso? Sim. Jesus fala assim, ó. Tu és o Cristo, Pedro tá falando, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. E Jesus fala com ele assim, ó, Pedro, por que você teve essa revelação? Tu chamarás Pedro, tu és Petrus, fragmento de rocha. Mas sobre esta rocha edificarei uma igreja. Olha o que ele está dizendo. É a primeira vez que a palavra igreja aparece. Ele está dizendo assim, sobre esta. Ele não disse essa, ele disse esta. No português, a palavra essa, né, dá sentido aquilo que está longe. Esta, aquilo que está perto. Então Jesus está batendo no seu próprio peito e está dizendo sobre esta rocha. Está dizendo que ele é a rocha, e não Pedro é. Pedro só é um fragmento. Jesus é a rocha inteira. Pega isso aqui. Pedro é só um fragmento de rocha. Mas Jesus é a rocha completa, é a rocha inteira. A igreja não é formada em um fragmento, a rocha é formada numa pedra que é completa. Certo? Mas olha isso aqui. Jesus fala da igreja quando Pedro tem a revelação de quem Jesus é. Sim ou não? Sim. Primeiro Pedro disse, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Depois que Pedro tem a revelação de quem é Jesus, Jesus em seguida fala sobre a igreja. Pedro, tu és Pedro, mas sobre esta rocha edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então percebe, só é a igreja quem tem revelação pelo Espírito de quem Jesus é. Por isso que Jesus disse para Nicodemos, quem não nasce da água e não nasce do Espírito, não tem revelação do Espírito de quem ele é, não pode entrar no reino, não pode fazer parte do corpo, não pode ser igreja. A igreja nasce a partir da revelação de quem Jesus é. A primeira vez que a palavra igreja aparece é a partir da revelação de quem Jesus é. A igreja é a junção daqueles que por meio do Espírito sabem quem Jesus é. Jesus muda a identidade de Pedro, olha isso aqui. Ou seja, uma mudança de natureza. Simão, tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a igreja. Pedro é fragmento da rocha. Ou seja, quando Jesus chama Pedro de fragmento de rocha, olha o que ele está falando para Pedro. Pedro, você é fragmento. Eu sou rocha. O que Jesus está falando é, você só é um fragmento de quem eu sou.
O que Jesus está declarando é o seguinte: quando você se torna um fragmento de rocha, quando você se torna igreja, você já se torna parte daquilo que Jesus é. Uhum. Cara, isso aqui é fantástico. A igreja nasce através da revelação de Jesus acerca de quem Jesus é. Jesus está falando para Pedro: Pedro, você pode falar pelo Espírito, e pelo Espírito você sabe quem eu sou. Agora, por mim, pelo mesmo Espírito, eu posso dizer quem você é. Ou seja, o mesmo Espírito que está em Jesus está em Pedro. Então, por meio da revelação, Jesus está falando: você, Pedro, já é parte de quem eu sou. O que eu aprendo com isso? Eu posso estar na terra, mas eu posso estar na terra e já ser parte de quem Jesus é. Eu não preciso chegar no céu para ser quem ele é. E quando ele chama ele fragmento de pedra, ele está falando assim: ó, Pedro, você é um fragmento. O que é um fragmento? É aquilo que fazia parte da origem da pedra maior, mas foi fragmentado, foi quebrado, foi desmembrado, sim ou não? Sim. O que Jesus está falando bem assim: ó, Pedro, tu é fragmento de rocha. O pecado te fragmentou. O pecado te quebrou. Mas não é porque você é fragmento que você deixou de fazer parte da origem. Aleluia. Pode estar quebrado, mas ainda faz parte da rocha. É fragmento de rocha. Faz parte da origem. É verdade. Uau, poderoso. Então, né, concluindo aí, quem é Jesus? Jesus é aquele que, por meio da... como sabemos quem é Jesus? Por meio da revelação, tá? Só pode ter igreja quem sabe quem de fato Jesus é, tá? E para fechar, com chave de ouro, Jesus, ele veio na Terra, nasceu, né, ali no período da noite. Por que Jesus nasce no período da noite? Porque lá no Gênesis, no capítulo 1, quando Deus fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Aí vem assim, ó: e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, não é isso? Aí o verso 3 fala assim, ó: e disse Deus, haja luz. Em meio ao ambiente de trevas, houve o quê? Luz. Luz. Por que Jesus nasce à noite? É porque está se Porque cumprindo o Gênesis. É a luz nascendo em meio às trevas. Trevas. E esse Jesus, ele cresce, nasce, cresce, recebe 3 presentes, né? Ouro, mirra e incenso, cada um representando também uma coisa. Ouro representando que ele é rei, a mirra representando que ele morreria, e o incenso representando que ele seria o sumo sacerdote, né, que mediaria o homem. Percebe que Jesus, quem é Jesus? Aquele que nasceu numa manjedoura e não nasceu no trono. Quem é Jesus? Aquele que nasceu sem coroa, aquele que nasceu sem vestes reais, mas que continuava sendo rei. E aqueles homens estavam declarando que ele era rei. E Jesus morre e ressuscita ao terceiro dia. Jesus, onde ele está hoje? À direita do Pai. Estevão revela isso em Atos capítulo 7. Mas tá, como Jesus está hoje? E eu fecho aqui. Lê para nós aí, João. Apocalipse capítulo 1. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante ao filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Quando vi, caiu aos seus pés como morto. Então ele me colocou com sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Show. Como Jesus está hoje? Cabelo branco, glorificado. Cinturão de ouro no peito. Aonde feriram Jesus no peito, lá na cruz, agora tem um cinturão no lugar. Representando que ele venceu a honra, tá? O cabelo branco representando maturidade, santidade, pureza. O rosto brilha como a luz do sol na força do seu dia. Não tem como você olhar e contemplar a sua face, né, representando a glória de Deus. O cinturão de ouro no peito, a veste de linho fino, representando o sumo sacerdócio. Os olhos de fogo, né? Da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. A espada representando ali a cruz, que a cruz de cabeça para baixo representa uma espada, sabe disso? A cruz de cabeça para baixo representa uma espada, tá? O formato da cruz representa uma espada. Você virar ela, vira uma espada, de cabeça para baixo. Por isso que a cruz, quando foi cravada no Gólgota, ali era Deus encravando a espada na cabeça da morte, cumprindo uma profecia, tá? Naquele tempo antigo, quando um guerreiro vencia a guerra, vencia um outro reino, ele ganhava domínio, ele pegava a espada e fincava no chão, como sinônimo da sua vitória. Tá? A cruz, que foi um instrumento de morte utilizado por Roma, Deus utilizou como uma espada para ferir a cabeça, tá? E tem uns salmos que falam sobre isso, tá? Outro dia, um outro evento, a gente pode estar trazendo esse texto aqui mostrando para vocês. Então, Jesus, a Bíblia fala que ele sai com um som de muitas águas, não é isso? Um som de muitas águas? O que é um som de muitas águas? Você já foi num ambiente de cachoeira? Sim. Sim. O ambiente de cachoeira, você ouve o barulho de longe, sim ou não? De longe você sabe que tem uma cachoeira d'água caindo. Só que quando você tá longe, você consegue conversar de boa, consegue falar, consegue se ouvir. Mas quando você tá debaixo da cachoeira, muito perto dela, você consegue ouvir? Você tem que falar gritando. Porque o barulho da cachoeira sobressai as outras vozes.
O que ele tá falando quando é o som de muitas águas? Ele tá falando que a voz de Deus vai sobressair as outras vozes que gritam na sua mente. Só que a voz só pode sobressair pra você se você estiver perto e não estiver longe. Porque quem tá longe até pode ouvir o barulho da voz, mas a voz não vai ofuscar a voz que você ouve de fora. Mas se você tá perto, aleluia, a voz de muitas águas vai abaixar o volume de quem tá fora e ela vai sobressair sobre a sua vida. Mas só pra quem tá perto, e só pode estar perto quem sabe quem é Jesus. Então, que Deus te abençoe poderosamente, tá? Que esse estudo venha servir de edificação pra sua vida, ok? E que você venha crescer em níveis de intimidade com o Senhor. Não venha só saber quem ele é, né? Sobre Jesus, eu conhecer hoje Jesus, mas que você venha ser como João, que reclinava sua cabeça no peito de Jesus e ouvia os seus batimentos cardíacos, tá? Quero agradecer aqui a minha oportunidade, Vanessa, John, por mais esse convite especial. A gente sabe como foi a luta, né, pra poder gravar isso aqui. E mesmo depois de a gente ter iniciado, né, esses episódios aí, ainda tivemos muitas lutas aí pra poder finalizar. Mas, glória a Deus, finalizamos. Que, né, vamos aí conversar depois, preparar um outro conteúdo, um outro estudo sobre, tá? E que venha servir de muita edificação, que você que nos ouve venha servir de transformação para a sua vida e que você venha se apaixonar por Jesus a cada vez mais, ao ponto dele jamais ter que te perguntar quem eu sou, tá? Para você. Mas ele olhar para você e ter certeza, não, ali é um discípulo que sabe quem eu sou de verdade, na essência, tá? Deus abençoe, em nome de Jesus. Imagina, o prazer é todo nosso. Mas antes de te agradecer, para quem está nos assistindo e viu todos esses episódios, ou apenas viu esse, e você se sentiu tocado de alguma forma, esse toque não é só emoção. Jamais falaríamos sobre Jesus e ele não agiria na vida de quem estivesse ouvindo. Até nós que já estamos nesse caminho nos sentimos tocados em vários momentos aqui. Então, o que a gente quer é fazer um convite para você, procurar um líder espiritual para orar por você, vá a um culto, aceite a Jesus. Né? E esse pastor, esse presbítero, ele vai orar por você, você vai confessar perante todas as pessoas que você aceita Jesus. Então, se você sentir no seu coração, você está convidado a fazer parte desse corpo, participar, tendo Jesus como cabeça, como a gente falou tanto aqui nesses 4 episódios e focamos tanto hoje. Então, você está convidadíssimo a ser nosso irmão em Cristo. E que, em nome de Jesus, esse episódio possa entrar no seu coração e transformar tudo que tem lá dentro. Um encontro especial com você. Em nome de Jesus. Vinícius, muito obrigado mais uma vez. Eu não tenho palavras para te agradecer por você ser tão dedicado pela sua vida mesmo, assim. Amém. Você mostrou outra ótica, né? Não coube em tudo que a gente está acostumado a ouvir, não coube, porque Deus te revelou de uma forma especial. E glórias a Deus pela sua vida e pela sua curiosidade em querer conhecer tanto. Muito obrigado. Amém. Eu que agradeço, tá? Para mim é uma honra, de verdade mesmo, poder ter esse espaço, essa oportunidade aqui de poder compartilhar, né? E quando eu falo um pouco, gente, não é falta de humildade. Quem me conhece sabe que eu sou muito simples, eu não tenho essas bobeiras comigo, né? Essa questão um pouco é porque, de fato, o conteúdo ele é bem grande, bem vasto, tá? É conteúdo que a gente ficaria aqui por horas e horas e horas. Eu mostro pra vocês aqui o bolo, ó, só pra vocês terem noção. Isso aqui, ó, só é parte do bolo que ficou pra trás, ó, não foi falado. E aqui, desse bolo aqui, ó, que é o segundo bloco aqui, eu só falei, foi 4 folhas só. Ficou mais um bloco pra trás. Aí, do celular que eu tinha uma anotação de um esboço aqui também, eu pulei um monte, só falei, acho que foi 3 pontos aqui do celular. Então, ou seja, é porque de fato o conteúdo, ele é vasto. Porque está sobre Jesus, gente, é infinito. Não tem como a gente, né, chegar tipo assim, a conclusão final, isso daí tudo sobre Jesus. Não tem como. Ele é extraordinário. Eu agradeço de verdade de coração, tá? Nós somos gratos a Deus pela sua vida, Vinícius. Faço das palavras do John as minhas palavras. E para você, do outro lado, que a voz de Cristo possa ecoar na sua vida como o som de muitas águas, né? E que você está tão perto que possa ouvir e compreender o que ele tem para sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Tomo posse das suas palavras. Pessoal, então nós estamos aqui. Não se esqueçam de compartilhar esse episódio, curtir, enviar para todas as pessoas. E até a próxima. Somos o Podler, estamos aqui para você e por você. Beijo, tchau. Tchau. Com Deus, gente.